Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma, me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 2, capítulos 66 e 67. Jesus lhe faz ver o estado lamentável do mundo. Esta manhã, meu amado Jesus me transportou para fora de mim mesma e me fez ver a decadência da religião nos homens e um preparativo de guerra. Eu disse-lhe: ó Senhor, em que estado se encontra tão lamentável o mundo nestes tempos quanto a religião? Parece que o mundo já não reconhece aquele que enobrece o homem e o faz aspirar a um fim eterno. Mas o que mais faz chorar é que parte daqueles mesmos que se dizem religiosos, que deveriam pôr a própria vida para defender a religião e fazê-la ressurgir, a ignoram. E Jesus, tomando um aspecto afligidíssimo, disse-me: minha filha, esta é a causa de que o homem viva como besta, porque perdeu a religião. Mas tempos mais tristes virão para o homem em castigo da cegueira na qual ele mesmo se submergiu, tanto que me oprime o coração ao vê-lo. Mas o sangue fará reviver esta santa religião. Este sangue que farei derramar por todo tipo de gente, por leigos e religiosos, regará o resto das pessoas que vivem como selvagens e civilizá-las lhes restituirá de novo sua nobreza. Eis a necessidade de que o sangue se derrame e que as mesmas igrejas fiquem quase abatidas, para fazer que voltem de novo e existam com seu primeiro brilho e esplendor. Mas quem pode dizer o rasgo cruel que farão nos tempos vindouros? Passo-o em silêncio porque não recordo bem e não vejo tão claro. Se o Senhor quer que eu diga, dar-me-á mais claridade, e então tomarei de novo a pena sobre este argumento. Por isso, por agora, termino. Então, assim, o que veio no meu coração foi assim, a Luísa fala aqui, né? Que Jesus falou, tempos virão, vou falar logo para não esquecer, Senhor. Tempos virão, é, quer ver? Ele fala aqui, ó, tempos virão. Ai, Jesus, cadê? Minha filha, esta é a causa de que o homem vive como besta, porque perdeu a religião. Para o homem em castigo da, para o homem em castigo da cegueira na qual ele mesmo se submergiu, tanto que me oprime, tanto que me oprime o coração ao vê-lo. Mas o sangue fará reviver esta santa religião, este sangue que farei derramar por todo tipo de gente, por leigos religiosos, regará o resto das pessoas que vivem como selvagens, e civilizá-las lhe restituirá de novo sua nobreza. Eis a necessidade de que o sangue se derrame e que as mesmas igrejas fiquem abatidas, para fazer que voltem de novo e existam com seu primeiro brilho e esplendor. Eu não sei de onde que eu tirei, Senhor. Tempos virão. Essa frase não está aqui no trecho, mas ele falou, né, do futuro, que vai ter castigos, né? O sangue fará reviver esta santa religião. Este sangue que farei derramar, então no futuro, né, farei derramar por todo tipo de gente, por leigos religiosos, regará o resto das pessoas que vivem como selvagens. Aí Luísa fala, quem pode dizer o rasgo cruel? Ah, foi a Luísa, né? Foi aqui na frase da Luísa. Que farão, mas quem pode dizer o rasgo cruel que farão nos tempos vindouros? Passo-o em silêncio, porque não recordo bem e não o vejo tão claro. A Luísa não estava vendo tão claro o que estava vindo, né? O que vinha no tempos vindouros, mas a gente está vendo claramente. A gente está vendo. A gente está vendo o que está acontecendo com a religião. Tanto que muitas pessoas não querem saber de religião,
não buscam a religião. E os que buscam, mesmo os que buscam a religião, estão buscando como se fosse uma religião. Não é a verdadeira religião aqui que Jesus está falando, que o homem aspira a Deus, que faz o homem aspirar a Deus, as coisas espirituais, do céu, vida eterna, Jesus, céu, Deus. Não. Estão usando a religião para melhorar a vida aqui na Terra, só pensando na Terra. Não fala-se mais de céu, de vida eterna, de desapego da Terra. Parece que a religião hoje está sendo usada para o que a gente vê, né? Que a Luísa fala, eu não passo em silêncio porque não recordo bem, não vejo tão claro, mas o que a gente está vendo, claro, é a religião voltada para a Terra, para a vida na terra, para melhorar a vida na terra, um apego à terra, comer na terra, misericórdia, um homem voltado muito para a terra. E a religião também com essa visão. Por exemplo, campanha da fraternidade. Não fala de campanha da fraternidade, sempre está falando de terra, de coisas da terra, cuidar dos animais agora, né? Ecologia. Voltado para cuidar dos animais, do ar, da natureza. Mas e a alma? E a alma? E a conversão? Gente, a gente está no tempo da quaresma. Quaresma, né? Então a campanha da fraternidade começa no tempo da quaresma. E eles há muito tempo já vêm assim, assim totalmente saindo dessa visão de espiritual, é ecologia. E a gente está no tempo da quaresma, tempo de conversão da nossa alma. Tempo de arrependimento, tempo de oração, de jejum, de penitência, que a igreja toda, né, viver esse momento para se converter, para pensar em Deus, para se converter, para pensar nas coisas eternas, para cuidar da alma, para voltar para Deus de todo o coração, com o coração arrependido. E aí a igreja, aí a campanha da fraternidade fala de ecologia, cuidar dos animais. Cuidar do seu gato, do cachorro, não jogar lixo na rua. Misericórdia, meu Pai do céu. Então a gente vê a religião hoje, né, dessa forma no mundo. É lamentável, porque mesmo tem muita gente que não quer saber de religião. E os que têm religião, que se dizem religiosos, tem muitos que estão buscando somente as coisas da terra. Como se a religião fosse um meio para poder satisfazer a, a, o humano, né? Como se a religião estivesse sendo usada para satisfazer o humano, para a pessoa se sentir, por exemplo, a pessoa busca só um conforto humano, assim. Aí a religião é usada para isso, para a pessoa se sentir bem. Mas a religião é para a gente aspirar a Deus, que é o que ela falou aqui, ó, no início, ó. Ó Senhor, que estado se encontra tão lamentável o mundo nestes tempos quanto a religião. Parece que o mundo já não reconhece aquele que enobrece o homem e o faz aspirar a um fim eterno. A religião enobrece o homem e o faz aspirar a um fim eterno. E aí parece que o mundo já não reconhece mais a religião, não procura mais um fim eterno, só as coisas terrenas, só a terra, só a felicidade aqui na terra, só a satisfação aqui da terra, só. Parece que não tem vida eterna. Parece que a vida é só aqui. Então vamos buscar ao máximo viver uma vida aqui o mais confortável possível. Porque é só aqui. Esquece que tem o céu, que tem a vida eterna, que a gente tem que aspirar a um fim eterno. Aí Jesus fala, minha filha, esta é a causa de que o homem viva como besta, porque perdeu a religião. Viver como besta. Ele falou, né, no tema passado. Ele falou do homem, se não vive, deixa eu pegar aqui que ele falou.
Ele falou assim que no tema de ontem, no tema de ontem ele falou da virtude geradora, né? Que para fecundar a virtude geradora e gerar o bem, o homem necessita da divina vontade. De outra maneira, ele se transforma em bruto e perde a virtude geradora do bem, gera paixões, fraquezas, vícios, né? Então, o homem, se a gente viver só buscando as coisas da terra, é um bruto, porque é como se fosse um animal sem alma. Se você pensa que se você não vive, se você vive buscando só a satisfação do seu corpo, é como se fosse assim, é um animal, não tem alma, é um bruto. Um animal não faz as coisas pensando num fim eterno. Não tem um propósito de vida eterna nos atos que eles fazem. Eles não têm alma. Alma igual ao ser humano. Então a gente vive como se fosse um animal, um bruto, um animal, só buscando a satisfação do corpo, da carne, vive no instinto, né? Vive no instinto para satisfazer seus instintos, suas paixões, seus instintos. Vive como bruto. É a causa que o homem viva como besta porque perdeu a religião. Mas tempos mais tristes virão para o homem em castigo da cegueira na qual ele mesmo se submergiu. Tanto que me oprime o coração ao vê-lo. Mas o sangue fará reviver esta santa religião, a religião que realmente busca as coisas eternas, que tem um fim em Deus. Um propósito de encontrar com Deus, de ter uma comunicação com Deus, de santificação, né? Este sangue que farei derramar por todo tipo de gente, por leigos religiosos, regará o resto das pessoas que vivem como selvagens, e civilizá-las lhes restituirá de novo sua nobreza. Eis a necessidade de que o sangue se derrame e que as mesmas igrejas fiquem quase abatidas, para fazer que voltem de novo e existam com seu pleno brilho e esplendor. Então, todo esse sofrimento que vai acontecer é para a igreja ser restaurada, como com seu primeiro brilho e esplendor. Volume 2, 67. O confessor dá a obediência de rejeitar Jesus e não falar com ele. Tendo dado ao confessor a obediência de que quando viesse Jesus devia dizer: Não posso falar, afasta-te. Eu o tomei como uma brincadeira, não como obediência formal. Por isso, quando veio Jesus, quase não levando em conta a ordem recebida, ousei dizer-lhe: Meu bom Jesus, olhe um pouco, o que quer fazer o padre? E ele disse: Filha, abnegação. E eu, mas Senhor, a coisa é séria, trata-se de não te querer. Como posso fazê-lo? E ele, pela segunda vez: Abnegação. E eu, mas Senhor, o que dizes? Crês tu que possa estar sem ti? E ele, pela terceira vez: Minha filha, abnegação. E desapareceu. Quem pode dizer como fiquei ao ver que Jesus queria que me dispusesse à obediência de não falar com ele? Então, o que Jesus quer? Que a gente negue a si mesmo, né? O que ela mais quer, falar com Jesus, ter esse consolo de sempre falar com Jesus. E aí o confessor fala para ela, quando ele vier, não é para falar com ele. Meu Deus, que morte! A morte, assim, a abnegação total, né, da alma. A abnegação total. Então, esse é o intuito, né, do confessor falar isso para ela. A abnegação total, assim, meu Deus, ela negar o que ela mais ama, ama de todo o coração, falar com Jesus. Que dor para ela, né? Mas aí ele fala para ele não fala, né? Aí quando ela fala para Jesus, mas não tem jeito. E ele fala 3 vezes, a abnegação, negue a si mesmo, negue a si mesmo, negue a sua vontade. Ele vai moldando a nossa alma para a gente renunciar à nossa vontade, morrer para a nossa vontade. Então Deus, ele vai cercando a gente em várias situações
para a gente negar a nossa vontade. A gente é cheio de vontade, cheio de vontade, de vontade. Tanta vontade que a gente tem de tanta coisa e coisas santas, coisas boas, mas Deus vai mostrando, vai nos purificando, né, para a gente negar a si mesmo, para a gente renunciar à nossa vontade. Consolo espiritual, consolo de oração, é tanta coisa. Eu lembrei um exemplo, né, de abnegação, negar a si mesmo. É, Jesus vai nos treinando, nos moldando a morrer para nossa vontade e aceitar e querer só a dele, só a dele. E a gente é cheio de vontade, então, às vezes, umas coisas que a gente pensa assim, meu Deus, mas como assim, né? Eu lembro que logo que acabou assim, foi voltando na pandemia, as igrejas ficaram fechadas, né? E depois e a gente ficou sem comunhão, só assistindo a missa pelo YouTube. E eu tinha na pandemia, eu tinha me convertido assim, pouco tempo antes da pandemia. Tinha pouco tempo, acho que uns 4 anos. Não lembro direito, mas acho que uns 4 anos antes da pandemia. E aí eu tava numa situação assim, eu ia à missa todo dia. E eu falava, não consigo ficar sem a missa, eu tenho que receber a Eucaristia todo dia, todo dia, todo dia. Quando, quando ficou falando que ia fechar as igrejas, eu chorei demais, meu Deus do céu, mas eu chorei tanto. Porque não ia ter mais como eu ir receber a Eucaristia. Como que eu ia à missa, ia fechar as igrejas. Nossa, que dor que eu senti, meu Deus, que dor. E aí foi quando Jesus me levou a conhecer o livro do céu. E aí veio a pandemia, ficou fechada as igrejas. Mas logo que voltou, aí voltou a ter Eucaristia, eu fui correndo. Aí eu acho que bem no início, assim, tinha pouco tempo que eu tinha voltado a ter missa presencial e eu estava começando a ler o livro do céu. Acho que eu estava no volume 1, 2, não lembro. E eu lembro que eu estava na igreja. E na hora da comunhão, como eu estava na pandemia, assim, estava voltando, tinha as regrinhas, não sei o quê, o ministro que levava a Eucaristia para cada pessoa, não era a gente que ia na fila. E eu lá doida para receber a Eucaristia. Meu Deus, que vontade que eu tava de receber a Eucaristia. E a ministra me pulou, ela não levou para mim. Ela não levou a comunhão. Eu fiquei, meu Deus, que dor que eu senti. Que eu tava com tanta vontade de receber a Eucaristia, não, e ela não me viu. Ela me pulou e eu fiquei sem. E tava na pandemia, não tinha como a gente ficar muito assim, né? E era uma igreja que eu não tinha muito costume de ir lá. Eu não ia muito nessa igreja. E mesmo assim, foi Jesus que não quis. Eu fiquei paralisada, assim. Eu fiquei paralisada. Eu poderia ter falado, né? Ido lá atrás. Não, eu fiquei paralisada. Eu fiquei paralisada e eu chorei, gente, mas eu chorei. Mas eu sofri tanto. Porque aí foi Jesus falou que era a vontade dele. Que era para morrer para mim mesma. Meu Deus, que dor. Então ele faz isso pra gente morrer pra nossa vontade. E ficar sem Eucaristia? Como assim, Michelle? Não tem lógica um negócio desse. Gente, é morrer, é negar a si mesmo. E ele vai fazendo isso. Outra coisa, né, que ele faz, que ele vai falar no livro do céu, que ele ensina, nossa, Jesus é incrível, porque ele vai ensina várias coisas. Com uma coisa que acontece, ele te ensina várias coisas. Ele não quer que você entenda que ele quer morar no seu coração permanentemente e você vai ser um templo vivo, um sacrário vivo. E ele quer morar dentro de você para você entender que ele não está só lá na Eucaristia, no sacramento, para você buscar ele dentro do seu coração. Entender que ele está aí, vivo, verdadeiro, real, dentro do seu coração. Para você entendendo isso também, foi bem no início, acho que estava lendo volume 1, 2, não lembro. Tinha pouco tempo. E ele já queria me ensinar. Já queria que eu entendesse. Ele está dentro.
Ele está no meu coração, senão eu ia ficar pensando a vida inteira que ele só está na Eucaristia, só, só está lá, ele está lá, com certeza, lógico que está, mas ele está dentro de mim também. E eu tinha que entender isso, todo mundo tem que entender, que vive na divina vontade, vai entender isso, ele quer que a gente viva essa verdade, viva plenamente com essa consciência de buscar ele no nosso coração, dentro da nossa alma, de entender o propósito. Aí ele vai explicar o propósito que ele ficou na Eucaristia, o propósito, que a redenção foi um meio para a gente viver na divina vontade. Então você toma posse de todos os bens da redenção para viver na divina vontade, esse plano original de Deus, que é Ele dentro do seu coração sem interrupção. A Eucaristia, se você não vive na divina vontade, se você vive na vontade humana e vive em estado de graça, mas vive na vontade humana, ele vai vir ficar 15 minutos e acabou. Não é vida real, não é o sacrário vivo. É bem diferente. Então, também tinha isso, ele explicar isso. E aí, com a Luísa, aí com relação a essa questão da privação também, né? Como foi falado na live ontem. Jesus, essa privação que ele não, que às vezes a Luísa ficava e que acontece também com a gente. Às vezes ele fala muito no primeiro momento, assim, ele fala muito, a gente sente muito a presença dele de uma forma mais sensível. Ele falando assim de uma forma mais sensível, a gente escuta a voz dele assim mais no coração, vem não sei explicar, Jesus. Mas com o tempo a gente vai vendo que é um só, não tem mais aquelas aquelas manifestações assim dele que a gente sensíveis assim. Ele quer que a gente entenda que ele toma posse da nossa mente e o nosso pensamento é o dele. Então é um pensamento é uma forma bem simples, vai simplificando, vai sendo cada vez menos assim extraordinário. É no ordinário, no pensamento, que ele mesmo criou. Foi o meio para ele comunicar com a gente, é o pensamento. Ele está no nosso pensamento, na nossa inteligência. Então a gente vai negando a si mesmo, né? Morrendo para a nossa vontade. E Jesus, ao mesmo tempo, vai nos ensinando como ele quer que a gente viva, né? Então, eu lembrei dessa questão, desse dia, né? Desse exemplo, né? De abnegação, que eu tive que renunciar a mim mesma, a minha vontade tão grande que eu estava de receber a Eucaristia. E eu não recebi, ela não me viu, ela passou batida, como Jesus apagou ela assim, fez ela não me enxergar, a ministra da Eucaristia não me enxergar. E Jesus falou comigo para não olhar para a ministra da Eucaristia. Nossa, como eu saí da igreja e falar, nossa, como ela é esquecida, nossa, como que a pessoa faz isso comigo? Não, era para eu ver só Jesus. Para eu poder ver só Jesus e ver que ele que quis isso. Meu Deus. E ao mesmo tempo ensinar isso. A abnegação. Então é isso. Amém, Fiat, Jesus, eu confio em vós. Amém. Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana
por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, ó Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 7 de março, volume 2, trechos 66 e 67. Capítulo 66, 30 de agosto de 1891, eu acho. 1899, perdão. Jesus lhe faz ver o estado lamentável do mundo. Nossa, tomei a rouca aqui, eu nem sei se o áudio vai ficar bom, espero que sim, viu? Tô bem ruim da garganta. Vamos lá. Esta manhã, meu amado Jesus me transportou para fora de mim mesma e me fez ver a decadência da religião nos homens em um preparativo de guerra. Eu disse-lhe, ó Senhor, em que estado se encontra tão lamentável o mundo nestes tempos quanto a religião. Realmente lamentável de se ver, né, como é que está, né, lamentável o mundo. Referente à religião, né, os próprios cristãos mesmos, né, dentro da igreja, né, não vive realmente a religião, né, não vive a santidade. É como a Marlene falou, é tudo muito voltado para o materialismo, para o humano, né? Então, se serve da palavra de Deus, se serve das coisas de Deus para benefício humano, né, gente? Como ela falou, né, a gente está vendo aí a campanha da fraternidade, né? Toda essa preocupação. E Jesus reclamava tanto de mim na quarta-feira de cinzas, o padre lá, o vigário paroquial, só falando, né, da campanha, só falando de ecologia, de efeito estufa e de aquecimento global, né, preservação de não sei o que, dos animais, e só isso, gente, só falando das coisas exteriores, né, e aquilo que era para ser falado não falava. Então, se servindo da palavra de Deus, né, e falando da criação de Deus para benefício, né, humano, sustento humano, físico, né, ali preocupado com as coisas materiais, as coisas do mundo, né. É claro que a criação a gente tem que amar, ser grato, né, e ter muito amor pela criação, claro que tem que ter, né, mas não colocar isso como algo que é o fundamento da vida da pessoa, entendeu? Botar isso como primordial, o centro da nossa vida, né? E as pessoas estão esquecendo, né? Colocando todas essas coisas como prioridade, como centro da vida da alma, né? O sustento, as coisas humanas, né? O mundo, a terra. E estão esquecendo, né? Do espiritual, da alma, do cuidado da alma, né? Então, usa a palavra de Deus, né, para fins humanos, né, e não para salvação, para santificação, para conversão. É muito triste mesmo. Então, é realmente uma decadência. As pessoas não estão vivendo mais a religião como deve ser vivida, né, e se serve da própria religião para se beneficiar, né, em todos os sentidos. Aí Jesus continua, aí ela continua, parece que o mundo já não reconhece aquele que enobrece o homem e o faz aspirar a um fim eterno, né? Então as pessoas já não estão mais vivendo nesse pensamento, essa aspiração da vida eterna, né? Não pensa na vida eterna, no céu, em quem a criou, não leva o pensamento em Deus, né? Já não reconhece, né? Mas o que mais faz chorar
é que parte daqueles, mesmo que se dizem religiosos, que deveriam pôr a própria vida para defender a religião e fazê-la ressurgir, a ignoram. Verdade, foi exatamente isso que Jesus me mostrou na quarta-feira de cinzas, né? Totalmente ignorado, não defende, só preocupado com ecologia, só preocupado com o humano, sabe? Com o material, com o sustento humano ali, ignorou completamente, né? Ali a questão da conversão, do arrependimento, né? De morrer para, né? Pro pecado, não falou nada disso, gente, nada. Muito triste, muito triste. Então é totalmente ignorado. Totalmente ignorado aquilo que deveria, né, ser a vida dessa pessoa, né? Porque foi para isso que eles se ordenaram, né? Mas não estão fazendo isso, né? Estão preocupados mais com a parte administrativa, cuidado humano, cuidado da ecologia. Gente, até de bucha, até de o padre fala no meio da homilia, até de reciclagem de bucha de lavar louça, gente, no meio da homilia. Ah, então, assim, é totalmente ignorado. Realmente, aquilo que deveria se falar é ignorado, né? Deixado de lado, né? Não é tido como algo importante, né? A salvação eterna, né? Ali a vida eterna, o céu, é tudo ignorado isso, né? Já não pensam, já não vive a vida não usufrui, vamos dizer assim, da criação, dessas coisas que elas tanto se preocupam, pensando nesse fim, né? A salvação, a vida eterna, né? E Jesus, tomando um aspecto afligidíssimo, disse-me: Minha filha, esta é a causa de que o homem viva como besta, né? Totalmente assim desprendida de Deus, como besta mesmo, né? Sem nenhuma semelhança, nenhuma imagem e semelhança de Deus, né? Porque perdeu a religião, meu Deus. Mas tempos mais tristes virão para o homem em castigo de cegueira, na qual ele mesmo se submergiu. Tanto que me oprime o coração ao vê-lo, a cegueira, né, que está o homem, por tanta preocupação humana, né? Essa vida desprendida de Deus, né? Essa vida perdida, né? Perdida sem Deus, assim, né? Como Jesus está falando, perdeu a religião, né? Perdeu essa vida com Deus. E aí ontem na missa, Jesus estava até... Eu estava conversando com Jesus, né, enquanto eu escutava a homilia. Porque, assim, falando, era ontem, né, o Evangelho, a leitura dele falava sobre jejum, né? E eu fiquei assim com Jesus, né, conversando com Jesus, eu falar assim, meu Deus, Jesus, sobre o jejum, né, até isso, porque me fez me lembrar, né, justamente disso, dessa superficialidade que as pessoas estão, né, sempre pegando, assim, a religião, né, quem está dentro da igreja, pegando a palavra de Deus, sofrendo da religião para, né, e leva isso tudo para atos exteriores, entendeu? E aí eu estava dizendo, nossa Jesus, e no jejum é o mesmo pensamento, né? Chega essa época de quaresma, o que que as pessoas fazem? Eu vou fazer um jejum, vou me fazer uma penitência de, de chocolate, de uma Coca Zero, né? Então, assim, coisas, assim, entendeu? Materiais. Né? Até nessa parte de penitência, as pessoas sempre já vai logo para isso, né? Eu vou deixar de comer tal coisa, vou deixar de beber tal coisa, né? É sempre a parte material exterior, né? Que não provoca mudança nenhuma interior na alma. É só um ato ali de regra mesmo, ali, para cumprir, como se fosse uma regra ali da quaresma. Eu tenho que fazer alguma coisa, me penitenciar em alguma coisa. Mas é muito assim, totalmente indiferente, é um ato indiferente. Além de ser ato material, né, ali, que não vai provocar mudança nenhuma na alma. Depois que passa essa quaresma, ela volta a comer chocolate, ela volta assim, panturrar de refrigerante e fazer as coisas que fazia, né? Então é só para esse período, né? Ela faz essa penitência e ainda pede uma graça a Deus, né? Para que Deus dê a graça nela de conseguir alguma coisa ali que ela precisa. É muito triste, né? Mas ninguém para pensar em fazer um jejum. Um jejum não é só, né? Uma penitência que a gente faz ali na quaresma não é só de coisas
de comida, né? Mas quando se fala em jejum, a pessoa já pensa em comida, né? Mas você pode fazer jejum de muita coisa, né? Na parte espiritual mesmo, de mudança de vida, né? Deixar de fazer certas coisas, né? Ali que prejudica a alma, né? Que deixa a alma ali em pecado, que não provoca nenhuma mudança. Então, as pessoas não pensam assim no espiritual, entendeu? Quando fala em jejum, em, em esmolas e tudo aquilo, né? As penitências que são feitas, né? Na quaresma, os sacrifícios feitos, é tudo esse material, né? Ninguém para fazer, né? Essa uma penitência, vamos dizer assim, pensar numa penitência de mudança de vida, entendeu? De atos, atitudes que ofende a Deus, né? De pecados ali, uma vida que a pessoa está levando totalmente distante de Deus. Então, não é um período de reflexão que as pessoas meditam e reflitam e refletem na mudança de vida, na conversão, né? Porque a quaresma é isso, é você morrer, né? Morrer para si, morrer para a sua vontade, morrer para o pecado, morrer para as trevas. É mudança de vida, mas as pessoas não levam assim. É como Jesus está falando aqui, né? Justamente, perdeu totalmente a religião, né? E aí ele está falando aqui, ó. Mas o sangue fará reviver esta santa religião. Este sangue que farei derramar por todo tipo de gente, né? Então, há os castigos, os sofrimentos, as cruzes, os sangues derramados, os sacrifícios, né? Que serão feitos aí. Por todo tipo de gente que ele está falando, né? Todo tipo, não só religiosos, mas leigos, né? Por todos esse sangue, né? Do sacrifício, da cruz, do sofrimento, dos castigos, né? Para poder reviver essa santa religião, para reviver isso nas almas. Então, se Deus não permitir, né, não derramar a sua justiça, não derramar os castigos, os flagelos, não permitir as cruzes, o sofrimento, a alma não vai, a religião não vai reviver na alma, a pessoa não muda de vida, não acorda, né, mas fica vivendo como besta. Então, para isso, Deus tem que derramar, né, o sangue ali, né, que é os sacrifícios, as cruzes, os sofrimentos, para reviver as almas, né, para dar vida às almas, né. E aí, e fala aqui, regará ao resto das pessoas que vivem como selvagens. Então, essas almas, né, que, que Deus vai colher o fruto, né, dessas almas, do sofrimento, né, das almas vítimas e das cruzes, né, e os frutos, né, desse sangue derramado, né, ele vai para reviver, vai derramar esse bem sobre todas as almas, né, e civilizá-las, lhes restituirá de novo sua nobreza. Eis a necessidade de que o sangue se derrame e que as mesmas igrejas fiquem quase abatidas, para fazer que voltem de novo e existam como seu primeiro brilho de esplendor. Então, né, os castigos têm que acontecer, o sangue, né, que ele está falando precisa ser derramado, né, os sofrimentos. Então, ele permite tudo isso, né, para que as pessoas vejam, né, a situação, né, de uma vida de preocupação humana, uma vida do mundo, uma vida que a pessoa não reflete, não medita e não, né, e a vida que os atos que são feitos não é em direção ao eterno, a Deus, né, para a glória de Deus, pensando na eternidade, pensando no céu, né? Mas é totalmente ignorado tudo isso. Então é necessário até tudo isso acontecer, né? E Deus, né, permitir toda essa situação de derramamento de sangue para que as almas acordem, né? Para que volte esse esplendor e que o homem volte à ordem, né? Mas quem pode dizer o rasgo cruel que farão nos tempos vindouros? Imagina. Passo em silêncio porque não o recordo bem e não o vejo tão claro. Se o Senhor quer que eu diga, dar-me-á mais claridade, e então tomarei de novo a pena sobre este argumento. Por isso, por agora termino. Até triste, né, a situação, né, que a gente tá vendo, né, é exatamente isso que está acontecendo.
capítulo 67, 31 de agosto de 1899. O confessor dá a obediência de rejeitar Jesus e não falar com ele. Tendo dado ao confessor a obediência de que quando viesse Jesus devia dizer, não posso falar, afasta-te. Eu tomei como uma brincadeira, não como obediência formal. Por isso, quando veio Jesus, quase não levando em conta a ordem recebida, ousei dizer-lhe, meu bom Jesus, olhe um pouco o que quer fazer o Pai, né, o Padre. Então ela não acreditou, né? Ela ficou sem acreditar, não é possível que o Padre vai me dar essa obediência, né? Que seja verdade isso aí, né? De ficar sem Jesus, porque, né? É brincadeira, porque não tem, é impossível a gente ficar sem Jesus. É impossível me afastar, né? Ter uma vida afastada, né? Então, assim, ela é tão assim louca por Jesus, né? E ela já toma essa consciência da dependência dele, que ela tomou como brincadeira, porque ela, né? Ela entende, tem essa consciência que depende dele para tudo. É a vida dela, é o respirar, né? Então ela tomou até como uma brincadeira. Como é que eu posso dizer uma coisa dessa, né? Como é que eu posso dizer isso para meu Deus, para o meu Senhor, para o meu, né? Para minha vida, para ele se afastar de mim? Eu não posso falar com ele. Então, né? Ela não levou a sério. E ele disse-me, filha, abnegação. E eu, mas Senhor, a coisa é séria. Trata-se de não te querer, tá vendo? Como posso fazê-lo? E ele pela segunda vez, abnegação. E eu, mas Senhor, que dizes, crês tu que posso estar sem ti? E ele pela terceira vez, minha filha, abnegação. E desapareceu. Quem pode dizer como fiquei ao ver que Jesus queria que ele dispusesse a obediência? Então, assim, esse trecho é muito importante de se abnegar, né? Realmente desapegar. Porque como a Aline falou, né? A Luísa, ela é muito apegada, né? Ao sensível, né? E sempre está querendo ver Jesus, esse consolo de estar com Jesus, de ver Jesus. Então, assim, a gente, né, tem que morrer para tudo isso, até mesmo essa questão de consolo, até para querer ver Jesus para ali, né, para estar ali, né, vendo ele, para ter o consolo. A gente não pode esperar nada, né, e nem querer nada ali, né, mas só aquilo que a vontade divina quer, né? Então aqui esse trecho, né, é tão importante, né, que ele estava ali fazendo trabalhar, exercitar essa questão da obediência e entender essa abnegação, né, de morrer, né, para o sensível, para consolo, para todas essas coisas, né, para você ver, né, ensinando essa questão de morrer para tudo, até para as coisas mais santas, até para ele mesmo, abnegar dele mesmo ali, né, de não esperar nada, não querer nada ali, né, nada, só, né, o que a vontade divina quer, né, só o querer de Deus, né, por mais difícil que seja, né, ali, essa questão de ficar ali, né, sem ver Jesus, né, no caso dela, né, então a gente não pode querer estar buscando nem consolos, né, não querer consolo nenhum, né, de Deus, né, não tá esperando nada, né, então é se esvaziar, desapegar mesmo de tudo, até de consolos, né. Então é isso, amém, Fiat.